O programa Estética e Bem-Estar está começando e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a saúde quântica. Confira agora. No programa Estética e Bem-Estar de hoje eu converso com o Luciano, que é microfisioterapeuta e vai falar um pouco sobre a saúde quântica. Luciano, a saúde quântica é algo muito interessante, eu fiquei bastante curiosa pelo pouco que eu ouvi. E para quem está em casa e nunca ouviu esse termo, o que seria a saúde quântica? Saúde quântica hoje, Laís, é ver o ser humano como um todo. É ver ele de uma forma holística mesmo, em todos os seus terrenos. Seja no ambiente que ele vive, o que ele faz, como ele pensa. Tudo isso vai influenciar no funcionamento do corpo dele, do organismo dele. Então nós temos aí nutrição física, nutrição emocional, nutrição mental, nutrição espiritual. Tudo isso acaba influenciando na própria fisiologia do corpo e acaba levando a pessoa ou à saúde ou à doença. Certo, até a gente poderia afirmar isso, que nós mesmos produzimos a doença, assim também como a saúde? Sim, a gente pode afirmar isso hoje em dia porque a gente vê que através da informação nós temos a escolha de como observar e como perceber as coisas que acontecem à nossa volta. E esse simples fato começa a mudar o funcionamento do nosso corpo, né? Então a gente percebe que conforme a gente passa pelas situações da nossa vida, a gente tem uma percepção, a gente tem uma maneira de enxergar essas situações. E essa maneira, essa percepção faz parte do nosso terreno. Isso acaba ficando no nosso corpo como uma pequena cicatriz, a gente pode dizer, né? Uma pequena informação que fica gravada no nosso corpo. Dependendo da maneira como a gente enxerga a situação, a cicatriz pode ser maior ou menor, ou até pode não existir, né? Então, quando a gente fala de saúde quântica, a gente está vendo a pessoa como um todo. O que ela come, o que ela pensa, como ela vê as situações que aconteceram e que acontecem com ela. Tudo isso vai influenciar nesse funcionamento. Certo. E tudo isso influencia geralmente refletindo daí no caso a doença, né? Até você citou um caso bem comum, pessoas que têm fibromialgia. E o médico, né, a gente costuma dizer que o diagnóstico é a fibromialgia, mas que não vai passar nunca. Que a pessoa sempre vai manter aquela dor. E a respeito disso, a pessoa mudar o comportamento dela poderia alterar isso? Pode. A gente vê isso na prática, né? Com técnicas como a microfisioterapia, a reprogramação biológica ou a nova medicina germânica, né? A gente consegue dar comandos para o corpo da pessoa para apagar aquelas cicatrizes que a gente falou antes. A mente tem esse poder, Luciano? Tem. A mente consegue alterar o funcionamento do nosso corpo. A gente consegue, a partir do momento em que a gente altera a maneira que a gente vê, que a gente altera a nossa mente, a gente também está alterando a nossa fisiologia. Certo. Então, é possível se livrar das dores? Sim, é possível. Em alguns casos fica um pouco difícil, porque são muitos anos em que a pessoa está vendo de uma forma. Então, são anos e anos da vida dela tendo uma percepção. Para a gente fazer essa mudança, algumas vezes é difícil, mas é possível. Que legal. Os nossos costumes, né, de repente as nossas crenças, elas fazem parte disso, né? Podem influenciar, tanto positiva quanto negativamente. Com certeza, né? Essa influência, essas crenças são a base do nosso ser, né? Que fica lá no fundinho, lá no nosso subconsciente. E o subconsciente é responsável, os estudos trazem aí, por até 95% dos nossos pensamentos, das nossas atitudes no dia a dia, né? Então, as nossas crenças é o que a gente tenta mudar para poder melhorar. Eu até queria falar sobre, por exemplo, doenças como o próprio Alzheimer, que é algo mais grave, né? Tanto para quem tem, para a medicina, para os estudos, para a própria ciência, né? E no caso do Alzheimer, a gente poderia também afirmar que esse tipo de problema, né, que é um pouco até mais grave, isso é um reflexo do que a pessoa pode ter feito ao longo da vida? Sim, isso é um reflexo que pode ser de algo que ela passou na vida ou até situação que ela traz de informação dos ancestrais dela, né? Então, pai, mãe,
avós, né? Quando fala que é hereditário, realmente existe essa transmissão dessas informações, né? Isso a nível bem, né, a nível genético e a nível até energético, que a gente fala, a nível de frequência. Porque assim, o resultado é a perca da memória, né? A perda da memória. E é interessante que mesmo um caso tão grave como esse, né, Luciano? Então pode ser um reflexo de algo. É um reflexo e normalmente quando a gente conversa com pessoas com Alzheimer, a gente percebe que ela volta muito em situações específicas. Então provavelmente ela quer esquecer algo muito forte, mas ela acaba esquecendo todo o resto, menos aquilo onde está o foco, onde está a atenção dessa pessoa. Certo. Luciano, o poder da informação sobre o nosso corpo. Toda a informação, tudo que é informação, exerce algo sobre nós? Exerce. Os estudos do Masaru Emoto estão aí para provar isso. Ele fez o estudo com as moléculas de água, e ele mostrou a influência que sons, pensamentos, intenções, todos os tipos de interações têm sobre as moléculas de água. Considerando que o nosso corpo aí é mais de 70% de água, a gente pode afirmar com certeza que tudo isso tem influência no nosso organismo. Luciano, há um embasamento científico para isso? Sim, os estudos ainda estão acontecendo. É uma área relativamente nova para nós como humanidade. Então, se a gente pegar os estudos de física quântica e da física quântica relacionada à saúde, tem muitos estudos que estão acontecendo. Existe uma certa dificuldade ainda da comunidade científica em geral em aceitar tudo isso, aceitar esta nova mudança, este novo paradigma em relação à saúde, mas os estudos estão acontecendo. Ainda é um pouquinho difícil de achá-los e ter acesso, mas acredito que daqui a alguns anos aí o acesso vai ser muito mais fácil a esse tipo de estudo. Certo, e daí as pessoas elas podem ter mais confiança, né? Eu acho que no processo, né? Porque essa questão até gera a questão da dúvida, né? A questão do, será que tem embasamento científico? Será que o meu médico conhece isso? Será que ele aprova isso, né? Então eu acho que esse tipo de informação, até para os próprios profissionais transmitirem com segurança isso para os pacientes, né? É muito importante a gente poder mostrar para eles de uma forma mais palpável o funcionamento de tudo isso. É algo ainda que eu coloco nas minhas sessões. A gente mostra os estudos que a gente tem e quando a pessoa quer algo mais, a gente pede para vir ver na prática. Aconteceu já uma vez de eu atender um médico, que ele olhou e falou, estou aqui para conhecer. Não acredito muito, mas estou aqui para conhecer. Quando ele viu o resultado na prática, ele foi atrás dos estudos. Então foi bem bacana. As causas emocionais, espirituais, podem também influenciar? Com certeza. Igual a gente falou antes, a gente tem que ver o ser humano como um todo e não como partes. Então o emocional, o espiritual, o físico, tudo isso é um conjunto, é uma coisa só. Então um está diretamente ligado ao outro. O físico atua diretamente no emocional, no espiritual, no mental. O emocional atua diretamente no físico, no mental, no espiritual. Então a gente tem que ver o ser humano como um todo. Causas emocionais, causas espirituais, causas físicas, causas mentais. Tudo isso pode alterar o funcionamento do nosso organismo, para melhor ou para pior. Certo. E o observador, né, ou a forma de observar alguma coisa também, Luciano, pode influenciar? Um exemplo até que antes de você começar eu gostaria de falar é esse vídeo da internet que até você mostrou hoje aqui no curso, né, que a mulher tá andando lá com um monte de problema no hospital, tá andando devagarzinho, com dificuldade, de repente aparece um boi correndo e ela sai correndo também. Explica pra gente o que aconteceu naquele momento, por que ela teve essa reação de sair correndo, mesmo com todos os problemas que estavam dificultando ali. Ali aconteceu uma mudança no conflito, que a gente fala, na fase do conflito. A gente vê as doenças como um programa biológico do corpo, para a gente ganhar mais tempo e podermos resolver o que originou aquele conflito. Então, no caso ali, ela estava sofrendo com dores, estava sofrendo com alguma outra coisa, só que no momento em que o boi surgiu, o corpo humano tem um programa de sobrevivência, de luta ou fuga, através do sistema nervoso autônomo.
Então, naquele momento, com o boi na frente, é luta ou fuga. A gente não sente mais nada. O nosso sistema simpático atua de uma forma muito forte. E a gente esquece de todo o resto. Esquece das dores, esquece do sono, da fome, da vontade de ir no banheiro. Tudo isso fica para trás. Certo, naquele momento que você tem que lutar por algo maior, né? Que é a própria vida. Exatamente. Isso, de uma forma simbólica, representa todos os nossos conflitos. Então, se a gente tem um conflito de relacionamento, por exemplo, o nosso corpo adota essa situação de luta ou fuga. Por mais que não seja uma situação de vida e morte, o corpo entende dessa forma, como luta ou fuga, e acaba alterando todo o nosso sistema nervoso autônomo, que é responsável por tudo que a gente não controla no nosso corpo, inclusive os nossos órgãos. E é onde a gente entra com a saúde ou com a doença. Certo. Para encerrar, Luciano, pensar de forma positiva, né? Igual você deu o exemplo, eu não quero adoecer, eu não quero adoecer, eu não quero adoecer, às vezes pode acabar adoecendo, né? Então, trocar esse pensamento, pensar de forma positiva, né? Pode mudar todo o contexto e é o que você recomenda para se levar uma vida mais saudável? Recomendo, com certeza, recomendo a prática disso todo dia. Muda totalmente, porque o nosso subconsciente, ele faz virar realidade aquilo onde está o nosso foco. Se o nosso foco está no negativo, automaticamente aquilo se torna realidade. Lembra que o nosso subconsciente é responsável por até 95% dos nossos atos, das nossas decisões no dia a dia. Então, se o nosso foco está no negativo, automaticamente aquilo vai ficar muito mais fácil de acontecer. Se o nosso foco está no positivo, automaticamente aquilo é que vai ficar mais fácil de acontecer. Pensar positivo ajuda. Quando a gente tem informação e sabe como pensar, é melhor ainda. Certo, legal. E também gostaria de lembrar de algo importante, que é a parte da nutrição. A alimentação também faz diferença, né? Com certeza. A alimentação do corpo físico, a maneira como a pessoa se alimenta, atividade física, tudo isso influencia. A alimentação da parte emocional da pessoa, da parte mental. Então, muitas pessoas que são arraigadas ainda, tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Deixar no passado o que é do passado e ver de hoje em diante. Tá joia. Muito obrigada, Luciano, por ter esclarecido nossas dúvidas hoje aqui no programa Estética e Bem-Estar. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já, não saia daí. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta ainda falando sobre saúde quântica, porém agora nós vamos ver quais práticas são indicadas para você poder manter a positividade. Nós vamos falar um pouquinho mais no programa Estética e Bem-Estar sobre práticas alternativas. Eu converso agora com a Giovana, que explica para nós um pouco melhor esse assunto, né, Giovana? Esse, na verdade, é um universo, né? Nós estávamos falando sobre saúde quântica, né? O caso da microfisioterapia também. E para a gente poder associar, né, a saúde, o bem-estar desse corpo com o emocional e com o espiritual, existem práticas que são recomendadas, né? Nós já citamos aqui a nutrição, a atividade física, mas existem outras que trabalham o corpo como um todo, né, Giovana? Eu acho que atualmente você encontra uma gama de atividades, de profissionais bastante ampla, né? Ainda bem, hoje em dia isso está sendo mais disseminado, né? Esse entendimento do corpo, não só como matéria, eu acho que isso já está um pouquinho mais próximo assim da população.
Popularizou mais, As né? pessoas já entendem e percebem isso, às vezes, por experiências particulares e tudo mais. Eu acho que, como eu vou citar algumas aqui, por exemplo, o yoga, dança, são práticas incríveis, com esse viés, né? Eu acho que o importante é o olhar do profissional, porque você pode, por exemplo, trabalhar uma aula de dança voltada especificamente à parte técnica, né? E a maneira como o pé vai esticar, como o pé vai fazer o flexo, a maneira como o quadril se organiza com as pernas. Você pode realizar uma aula de dança dessa maneira, preocupado com a contagem musical, ou que tipo de desenho coreográfico você vai criar para dançar. Mas aí quando você tem um profissional pensando o corpo dessa maneira, o professor ou o terapeuta, ele provoca o aluno, o paciente, para se abrir, para olhar, para observar para esse outro lado de ser, que é o campo de pensamentos e emoções, né? Para estimular o desenvolvimento do eu observador, aquela pessoinha que dialoga com você internamente. Então eu acho que, assim, a gente, como eu falei, a acupuntura é uma prática oriental muito antiga também, como o yoga. As massagens hoje em dia, né? Toda a área de massoterapia, enfim, principalmente práticas orientais, né? Você citou o Tai Chi Chuan também, é muito legal. Mas eu acho que é isso, vai do olhar do profissional, do terapeuta que está desenvolvendo aquela prática. Se ele entende o corpo dessa maneira, provavelmente a abordagem dele vai ser diferente também. Na própria dança a gente vê isso, né, Giovana? Muito, né? Sim. Tanto no balé quanto no contemporâneo, né? E até cientificamente dá para afirmar também que a dança é a atividade que trabalha o corpo todo de forma comprovada, né? Sim, E, claro, eu sou suspeita, mas é porque eu sou apaixonada pelo movimento e pela relação do corpo e suas interações. Tudo isso que a gente acabou de escutar com o Luciano, o que eu falo nas minhas aulas de yoga também, nas minhas aulas de dança. Então, cada vez que você vai conhecendo um pouquinho mais de alguns pensamentos mais contemporâneos, assim, desde a área médica, né, o próprio Dr. Hammer, que sistematiza a nova medicina germânica, ele vem de uma área que até então era dita ou categorizada da mente, não era do corpo, né? Assim, pensando quando a gente percebe o corpo de maneira mais cartesiana, assim como se o corpo estivesse separado da mente, né? Mas olha como ele integra, né? Como esse cara que estudou a área da ciência médica integrou pensamento, emoção, coração e corpo, né? E a gente observa isso porque ao sair de uma aula de dança, tá tudo mais leve, não é verdade? A gente fez uma demonstração aqui hoje de uma prática e você nota a diferença de como você começou, o corpo todo rígido. A partir de coisas simples, a gente fez o quê? Meia hora, 45 minutos, movimentos super simples, foi só um convite, você vai induzindo a pessoa a voltar-se a si mesma, né? E eu acho que a grande sacada também é as pessoas começarem a valorizar esse bálsamo, né? Porque eu acho que também, às vezes, hoje em dia a gente percebe também, às vezes, um pouco das pessoas apegadas a só a parte física do negócio, né? Elas querem o ganho estético. Né? Mas não prioriza o corpo como um todo. Eu acho que isso é bacana para quem tá procurando uma saúde global. Não pensar só no glúteo, no bíceps, né? No abdômen, tudo isso é legal e ele pode vir como consequência de um trabalho bem feito. Isso vem como consequência de um trabalho bem feito. Obviamente, cada prática tem a sua natureza, né? A sua maneira de se organizar, mas isso vem com a prática e com a disciplina do aluno, de praticar. Mas, enfim, quando você abre a tua consciência,
né? Expande o teu olhar para o corpo dessa maneira, entendendo ele dessa forma mais ampla, eu acho que... Acho que a tendência à saúde, ao bem-estar, ao dia a dia e isso à prevenção, simplifica. Né? Eu acho que você simplifica. Certo. A quantidade de práticas também, né, Giovana? Se amplia, né? Sim, não é. Eu acho que hoje em dia você tem muitas práticas, Muitas cada opções, dia muitas né? opções. É só mesmo, eu acho que o aluno, o paciente está atento ao terapeuta que ele vai escolher. Para que tenha essa mentalidade, né? De pensar o corpo como um todo. Isso legal. Muito legal. E eu acho que isso também, né, Giovana, vem prevenir. Ajuda a prevenir, porque hoje nós estamos falando de saúde quântica, né? Então a gente já entendeu que é a mente quem dá o comando para o corpo reagir, ou de forma positiva ou de forma negativa. E eu acho que as práticas, elas vão influenciar de forma positiva. Porque na verdade esse é um conhecimento, é um pensamento, um jeito de olhar para a vida, para a biologia, que não muda você aqui só na sala de aula, muda você como pessoa, muda você como pai, mãe, muda você como profissional. Né? Aí você leva esse conhecimento para todas as áreas da tua vida. Sim, é uma coisa que você vai levar para onde você for. Encarna no teu corpo. A gente fala aqui de corpo, né? Então, a gente pode dizer que uma pessoa estressada, agitada, pode mudar o seu comportamento, Giovana? Pode, depende dela. Com certeza pode. Se ela quiser, escolha, né? É uma escolha. A maneira como ela percebe, como ela escolhe perceber a vida. Se ela escolhe perceber a vida estressada, é a escolha que ela está fazendo ali, naquele momento. Certo. Mas ela pode escolher diferente. Pode escolher diferente, mudar completamente a biologia dela, a maneira como as células, como o corpo dela vai se organizar. E ela vai sentir que tudo ao redor começa a ficar diferente, começa a melhorar. A maneira como ela respira e tudo mais. Giovana, então, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Como vocês podem ver, as práticas são muitas, as possibilidades são amplas. E como a Giovana citou, ainda a questão do profissional, se ele olhar de uma forma global, né, o corpo, unindo mente, o emocional, o espiritual e o físico, vale a pena praticar, né? Eu acredito nisso. Então tá jóia. Muito obrigada por ter esclarecido nossas dúvidas. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, mais uma vez. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a dica da semana. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com a dica da semana. Vamos falar sobre a acupuntura. Você já conhece essa prática? Então confira agora. O programa Estética e Bem-Estar de hoje vai falar sobre a acupuntura. E eu falo agora com a Gillian, que vai explicar um pouco melhor para nós sobre essa prática. Gillian, o que seria a acupuntura? A acupuntura é uma medicina tradicional chinesa, ela vem da medicina tradicional chinesa, ela é milenar, ela tem mais de 2000 anos, né? E ela tá ganhando cada vez mais, ela vem com muita força aqui pra gente, a gente vai vendo os efeitos e os resultados. E para que ela serve? Ela melhora para estimular a função do organismo. Quando a gente tem as patologias, o organismo entra em desequilíbrio, então a acupuntura serve para equilibrar aquele organismo. Que legal! Então, assim, é uma prática já de muito tempo, muito antiga, né? Então quer dizer que dá resultado, né, Gília? Dá resultado. Legal. E quais são os benefícios? Os benefícios é para melhorar o relaxamento corporal, né? Pessoas muito tensas procuram a acupuntura para um bom relaxamento. Ela serve como um ansiolítico, antidepressivo,
Então, assim, todas as patologias que você tem disfunção do organismo, a acupuntura vai melhorar e ela, de qualquer forma, ela vai trazer um benefício para o nosso corpo, tanto emocional quanto físico, a parte de dores, muito boa. Certo, que legal. Até no caso de quem às vezes precisa fazer um acompanhamento com a nutricionista, mas é muito ansiosa, pode ser como um complemento também, né, Sim, Gi? por exemplo, quem vai fazer um tratamento para obesidade, ele não pode só fazer acupuntura. A gente tem que ter um médico acompanhando, uma nutricionista acompanhando. Então, assim, dá para ter multidisciplinar. Você pode ter um acompanhamento da acupuntura com vários outros profissionais da saúde. O resultado é muito melhor. Certo, que legal. E hoje a gente vai demonstrar essa prática aqui, né, Gília? Ótimo. Vamos lá? Ótimo. A acupuntura, ela é feita por meio de agulhas. As agulhas são muito fininhas, são em média 10 vezes menores, mais finas do que a agulha que a gente toma injeção. Assim, não sei se você quer demonstrar. Elas são descartáveis, São né, descartáveis. Gília? Aham. São todas elas. Muito legal. Vêm num pacotinho todo fechado. Que legal. E às vezes, Gília, as pessoas elas acham assim, que vai sentir dor, né? Como a gente pode ver aqui, é uma agulhinha afiada, né? É muito piada. Por que tem a gente tem medo da dor? Primeiro, já por ser agulha, o pessoal já fica com restrição. Mas elas são muito fininhas e tem alguns pontos que são um pouquinho mais doloridos, mas é porque a gente tem muitas terminações nervosas, que geralmente mais sensíveis, que na mão e nos pés, né? Mas não é nada, o benefício que ela traz é muito maior do que a picadinha que você sente. Certo. Na verdade é só uma picadinha, então a pessoa não precisa ficar com medo, Não, né? de forma nada. alguma, de forma alguma. Achar que de repente aquilo ali vai fazer mal pra pele, não tem nada a ver, Não, né, Gília? de jeito nenhum, até porque elas são todas descartáveis, né? E você limpa, faz asepsia antes de colocar as agulhas, coloca a agulha e depois coloca no lixo próprio para isso, então não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum, né? Não. Tranquilo mesmo para quem vai fazer. Tranquilo. Para quem nunca conheceu, para quem nunca, né, tem curiosidade, mas nunca teve coragem de vir fazer, então é bem tranquilo. Você vai demonstrar pra gente, né, Gília? Eu vou demonstrar, eu vou colocar... na verdade, a seleção de pontos vai dependendo da patologia do paciente, né? Às vezes a pessoa ela chega com dor de cabeça. É benéfico? É benéfico. Tanto que tem pessoas que têm dor de cabeça que a gente tem pontos de emergência, que a gente faz. Tem várias técnicas, né? Aí dá pra gente fazer sangria também, que melhora a dor de cabeça na hora, e depois ela vai fazendo um tratamento para equilibrar você. Aí a gente vai buscar lá atrás de onde vem essa dor de cabeça. Né? A acupuntura serve como diagnóstico, tratamento e prevenção. Então você não vai focar somente na dor de cabeça, você vai ver de onde está vindo aquela dor de cabeça. Né? Mas o resultado é excelente. Certo, então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem dor e ela quer vir fazer uma sessão, mas não é só quando tem dor também, né, Gília? Não. Para até você equilibrar o seu organismo, vai umas sessões, né? Pacientes que têm dor, a gente já sentiu alívio de imediato. Dependendo se ela for crônica, ela demora um pouquinho mais. A partir da 5ª sessão, você já começa a ver um resultado muito maior. Mas pacientes que têm dores agudas, o resultado é imediato. Gília, uma palavra interessante que você falou é sangria, né? Às vezes quem tá em casa acha que é uma coisa que vai sangrar, que vai fazer mal. O que seria isso? A sangria, ela é própria para sangrar. Né? Ela não é como as agulhas da acupuntura, ela é uma outra técnica, faz parte da acupuntura, mas ela é diferente. As agulhas de acupuntura você coloca e você vai deixar por 20 minutos os pontinhos, depois você vai virar o paciente e deixar por mais 20 minutos. A sangria, ela serve como pontos de emergência, então você vai furar o local, por exemplo, quem tem dor de cabeça, a gente fura aqui, dá um piquezinho, tira um pouquinho de sangue para melhorar a circulação sanguínea do local e a dor de cabeça passa na hora, ponto de emergência. Não que isso vai melhorar o problema, tá? O que vai melhorar o problema é ela fazendo acupuntura semanalmente, dependendo do paciente, e vai. Essa daqui é a agulha de sangria, tá? Muito pequenininha, muito fininha, ela é mais fina que
que uma agulha normal de injeção, ela é muito pequenininha, ela é muito parecida com uma agulha de insulina, mais fina que a agulha de insulina, tá? Então ela é bem tranquilo de fazer. Certo. Gília, também é interessante a gente destacar sobre a manutenção, né? A pessoa, ela, às vezes vem e faz o tratamento, mas ela pode manter a manutenção do tratamento. Pode fazer. Pode manter. Tem vários os perfis do paciente. Se ele vem para dor e a dor for crônica, ele vai passar um período maior aqui comigo, né? Se for uma dor aguda, melhorar e ele quiser ir embora, Gília, não quero mais, quando eu tiver dor, eu vou voltar também. Mas, e eu tenho pacientes muito antigos que vêm para manter o relaxamento, melhorar a ansiedade, pessoas muito tensas. Então, você pode, a manutenção, geralmente semanalmente. Quem tem dor, depende do caso do paciente, né? Às vezes vem 3 vezes por semana, tem pacientes que já vieram todos os dias, durante um período, e depois a gente vai adaptando a manutenção conforme melhora para o paciente. Certo. No caso da ansiedade, então, desses sintomas assim mais emocionais, como o estresse, seria legal também fazer manutenção, porque são coisas que podem retomar, né, Gília? E é coisas que sempre tá do nosso cotidiano, né, hoje em dia. Estresse, ansiedade. Então, a gente não tem como ficar livre dessas patologias. Então, por isso que é bom a gente estar fazendo acupuntura. Certo. Então, vamos ver como que funciona a acupuntura? Sim. Quando vem o pacotinho de acupuntura, a gente vem com um mandril que serve para auxiliar. Alguns pontos a gente usa e tem alguns que não precisam. Sempre a gente faz a asepsia do local. E fica a agulhinha ali. Fica por 20 minutos. Lembrando que todos os pontos são bilaterais. Então, se eu for colocar do lado direito, eu também tenho que colocar ao lado esquerdo. Salve alguns pontos que não precisa. Certo. Legal. Tranquilo, sentiu dor? Não sentiu nada, tranquilo. Então, para quem tá em casa e às vezes tem medo, né, das agulhas, não precisa ter medo, porque não dói, é super tranquilo. E o único efeito que vai ser o de relaxamento mesmo, né, relaxamento, Gília? o benefício é muito maior. Certo. Gília, tem alguma restrição? Alguém que não pode fazer acupuntura? Não tem nenhuma restrição. Todos podem fazer acupuntura. Tanto crianças quanto idosos, adolescentes, todos podem fazer acupuntura. A não ser se você tiver alguma lesão na pele, no local, aí tudo bem, mas todos podem fazer acupuntura. Que legal, que joia. Bem tranquilo, né? Gília, quais são os pontos aqui que a gente pode trabalhar para melhorar o quê? Quando você utilizou aquele pontinho ali? Aquele ponto, a gente chama os pontos de acupuntura por meridianos. Então, a gente tem vários meridianos pelo corpo. Aquele ponto, aquele meridiano, ele trabalha o intestino grosso. Então, ele melhora a dor, ele melhora a ansiedade, é bom para as pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro. Ele é um ponto excelente. Quase todos os pacientes dá para colocar esse ponto, inclusive até para diminuir a pressão arterial. Certo. Às vezes a pessoa vem para fazer, tipo, tá com dor de cabeça. Aí ela vem para fazer a dor de cabeça. Mesmo assim, você pode utilizar os outros pontos também. Posso. Eu, na verdade, quando o paciente vem procurar por alguma patologia, por exemplo, a dor de cabeça, a gente tem que procurar de onde vem a dor de cabeça. Então, como eu não posso usar só pontos de dor de cabeça, como eu vou equilibrar entrar em harmonia o corpo como todo, então eu não posso só usar. Às vezes essa dor de cabeça vem de um estresse, essa dor de cabeça vem por dificuldade de ir ao banheiro, para acupuntura é muito importante. Então tudo que o paciente relatar pra gente durante a anamnese serve pra gente fazer as nossas escolhas de pontos. Certo. E na face? O que eu vou utilizar? Quais pontos? Na face, geralmente são pontos que não são bilaterais, por exemplo, esse ponto que é para trazer calma em Tang, né? A gente chama ele, eu vou colocar ele. Pessoas muito estressadas,
nervosas, ansiosas, esse ponto é excelente. Quem tem dificuldade para dormir, esse ponto é excelente. Até a insônia eu posso tratar. Até insônia pode tratar. Qualquer disfunção do corpo você pode tratar, né? A não ser o que a acupuntura não trata? Infecções bacterianas. Aí a gente ela precisa tomar a medicação correta, ela precisa tomar um antibiótico. Ela pode sim fazer acupuntura para alívio de dores e de desconfortos do corpo. Sim. Mas ela não fica proibida de tomar a medicação, ela tem que tomar. Na pessoa, quando ela está estressada ou que ela tem muita ansiedade, quando acontece assim de colocar a agulha, pode sentir um pouquinho de dor, Gília? Pode. Tem pessoas que são mais sensíveis, né? Tem gente que não sente nada, depende muito do paciente. Por exemplo, na face, os pontos de face, a gente tem muitas terminações nervosas, é mais sensível, é uma região mais sensível mesmo. Então, a hora que a gente for colocar o ponto, pode ser que sim, então um pouquinho mais, né? Apesar de que os pontos onde dói um pouquinho mais, assim, mais na mão e no pé, que é onde os pacientes às vezes têm mais medo um pouquinho. Na face, na cabeça, é mais super tranquilo. Tranquilo. Né? Então tá, legal. Vamos demonstrar um pouquinho no pé pra ver como que é? Gília, então no pé também às vezes a pessoa pode sentir um pouquinho, né? Sente um pouquinho de dor. Aqui no pé a gente tem um meridiano aqui do fígado, ponto excelente para quem tem dor, para o estresse. Muito legal. E às vezes a pessoa pode sentir alguma coisinha, né? Sente um choquinho. A gente relata como se fosse um choquinho. Esse choquinho que a gente sente para a acupuntura é muito importante, que é a energia. A gente chama de energia. Tranquilo, super tranquilo. É só na hora, depois é super tranquilo, você vai deixar ali por 20 minutos, você não precisa ficar preocupada. Tu vai passar, né? Vai passar. E como você falou, os efeitos são muito melhores do que né, esse choquinho que todo mundo sente, né, Gília? Gília, às vezes para quem tem medo da agulha, é possível também fazer outro tipo de tratamento como aurículo? Tem também. Hoje em dia, a acupuntura tá se modernizando, vem muito moderna. Tem outros tratamentos, a aurículo é excelente, eu gosto de trabalhar junto com a acupuntura, ela é um auxiliar, né? Tem pacientes que só tratam com aurículo também, né? Quem tem medo de agulha, dá para colocar sementinha de mostarda na orelha. Tem outros tratamentos também que servem como laser, mas... É diferente o resultado da agulha, né? É diferente. Eu gosto mais da tradicional, né? Eu não trabalho muito com a parte de laser, mas tem bons resultados também. Certo, e também até porque a agulha, ela por ser assim milenar também, eu acho, né? Transmite tranquilidade, né? É uma terapia alternativa, Você consegue atingir o ponto certinho que você quer na agulha, você tá lá mexendo, manuseando a agulha. Você sabe que ela tá no ponto certinho quando você coloca. Gília, muito obrigada então por ter esclarecido nossas dúvidas. Obrigada a vocês. Então, se você tem curiosidade de conhecer a acupuntura, não precisa ter medo, é super tranquilo e super recomendada. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!